Beleza, beleza. Vamos seguir? Nosso módulo 4, que está tratando aqui da parte de análise combinatória. Arranjos, combinações e permutações, beleza? Próxima questão, provinha aí de 2013, aplicada para o cargo de analista de finanças e controle, prova da Secretaria do Tesouro Nacional. E aí o enunciado veio dizendo o seguinte, olha, de um grupo com 5 homens e 4 mulheres, já vamos chamar a atenção disso aqui, 5 homens e 4 mulheres, deseja-se formar, olha aqui, ó, de novo, hein, uma comissão com exatamente 3 pessoas. A exigência é que nessa comissão, ou é que essa comissão, precisa ter pelo menos 2 mulheres. Então, o número de possibilidades de formar essa comissão é igual a... Então, vamos lá? Vem comigo. A comissão tem que ter quantas pessoas? Tem que ter 3 pessoas, só que ao mesmo tempo tem que ter pelo menos 2 mulheres. Então, tenta imaginar comigo o que poderia acontecer. Uma possibilidade seria de eu ter 2 mulheres e um homem, ok? E outra possibilidade seria de eu ter uma comissão formada exclusivamente por mulheres. 3 mulheres. A exigência que ele faz é que tem que ter pelo menos 2. Em momento algum ele falou que essas 3 pessoas que têm que ser selecionadas tem que ter necessariamente um homem, beleza? Que tem gente que às vezes questiona, Bruno, mas poxa, se colocarem as 3 mulheres, cara, não vai ter homem aí na história. E daí, pessoal? Não tem que ter homem na história, beleza? O enunciado pediu que a comissão tivesse 3 pessoas. E a exigência é que pelo menos 2 delas fossem mulheres. Então, a gente poderia ter como possibilidade 2 mulheres e um homem, e ainda a possibilidade de eu selecionar 3 mulheres. Então, por tudo que eu comentei na última questão que a gente viu na aula anterior, a gente sabe que se a questão é de comissão, e se eu não estabeleci funções para os elementos, que essa questão que está aqui é uma questão de combinação, beleza? E aí você teria que fazer para mim, então, isso daqui, ó. Para selecionar as 2 mulheres, você teria que fazer uma combinação de 4 mulheres para selecionar 2. E para selecionar um homem, o negócio é o seguinte, para selecionar um homem, você poderia até pensar para mim como se fosse uma combinação de 5 para escolher um. Apesar de que, formalmente falando, fica muito esquisito você falar de combinação de 5 para pegar um. Por quê, pessoal? Combinação, a gente fala que é uma situação que envolve agrupamento. Arranjos, combinações, permutações são situações que envolvem agrupamento de elementos. Se eu estou selecionando um homem, eu não estou selecionando um grupo, beleza? Eu estou selecionando apenas um único elemento. Então você poderia partir do princípio que se eu tenho que selecionar apenas um homem, eu tenho quantas possibilidades para escolher esse homem? Eu tenho apenas 5 possibilidades. Ah, não, mas eu fiz com combinação, cara. Eu fiz a combinação de 5, 1 a 1. Também não vai dar errado, beleza? Você vai chegar no mesmo 5 que eu de qualquer forma. Só que é o que eu falei, formalmente não faz muito sentido. E aí eu já vou deixar indicado, avisado para vocês, que para escolher um homem, eu teria 5 possibilidades. E para escolher as 3 mulheres? Para escolher as 3 mulheres, eu teria que fazer isso aqui, ó, uma combinação de 4 para escolher 3. Vamos lá, combinação de 4, 2 a 2. Vem comigo. Vamos dar conta desse cálculo aqui, ó. Combinação de 4, 2 a 2. O que foi o nosso combinado? Aqui no numerador, eu coloco para vocês 4 vezes 3. E no denominador eu coloco para vocês 2 vezes 1. Em cima, começando do 4, embaixo, começando do 2. E por que eu fui até o 3? Porque eu preciso colocar 2 fatores. E por que eu tenho que colocar 2 fatores? Porque é o número que está indicado aqui. O número de elementos que eu seleciono indica para mim a quantidade de fatores que eu tenho que colocar na minha montagem. Então a gente deixa indicado que 4 sobre 2 vezes 1, 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 vezes 1 por 2 vai dar 1, e aí sobra para mim 4 vezes 3 que vai dar 6. Se quisesse usar a formulinha, lembre-se que a formulinha é o que sempre vai te dar a garantia também. A gente pode tentar facilitar um pouquinho a nossa vida, mas a fórmula, né, o n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial, que tem todo aquele jeito esquisitinho para guardar, mas a formulinha é a única que te leva para a resposta sempre. Se esquecer esse esquema, tem que pelo menos se lembrar da fórmula, beleza? Então aqui a combinação de 4, 2 a 2 está feita, ó. Combinação de 4, 2 a 2 deu 6. Seriam 6 possibilidades. E aí, como aqui a gente tem um conectivo E, como eu vou selecionar mulheres e homens, eu teria que multiplicar. E chegar a um total, então, de 30 comissões. Comissões para as quais eu selecione mulheres e homens, 2 mulheres e um homem,
eu conseguiria formar 30. E a combinação de 4, 3 a 3? A combinação de 4, 3 a 3, você pode fazer para mim de duas formas. Ou você lembra que ela vai ser 4 vezes 3 vezes 2, sobre 3 vezes 2 vezes 1. Tá entendendo o que eu fiz aqui? O 4 foi de onde eu comecei em cima, o 3 foi de onde eu comecei embaixo. E eu coloquei 3 fatores. Por que eu coloquei 3 fatores? Porque é o número de elementos que eu estou selecionando. Você pode fazer assim. Ou você pode entender que a combinação de 4, 3 a 3, ela é a mesma coisa que a combinação de 4 para selecionar quantos? Para selecionar 1. Trabalha com aquela ideia do complementar, facilita a sua vida aí, ó, tenta agilizar seu cálculo. Para o 3 virar o 4, como falta 1, eu poderia deixar indicado que seria então a combinação de 4, 1 a 1. E eu já havia dito, inclusive no bloco anterior também, que sempre que você fizer uma combinação e que ficar aqui com o 1, é o que eu falei, não faz muito sentido, porque se for 4 para selecionar 1, o resultado vai ser o próprio 4, beleza? Então a gente coloca aqui, ó, combinações que teriam 4 mulheres para eu selecionar 3, eu teria 4 possibilidades, direto. Aqui como não teriam homens, então aqui eu teria essas 30 comissões, e aqui eu teria essas 4 comissões. O que a gente faz com esses números? A gente soma ou multiplica? Ah, professor, eu ia somar. Por quê, cara? Eu ia somar porque, tipo, se eu multiplicar, Bruno, 30 vezes 4, cara, não tem alternativa, né? Como não tenho 120, não vou nem multiplicar. Porra, espertão você, né? Beleza. Maravilha, aqui você ia se safar. Mas aqui lembra que nem sempre o cara facilita a sua vida nesse sentido, beleza? Tem hora que os caras são bem maldosos e colocam uma alternativa para quem somar e outra para quem multiplicar. Então aqui lembra que eu vou ter que somar esses dois valores, porque ou a minha comissão tem 2 mulheres e um homem, ou a minha comissão tem 3 mulheres. Então, se eu fosse somar o 30 com o 4, como conectivo ou é que passa a ideia da soma, eu ia chegar à conclusão, então, de que eu passaria a ter 34 comissões, atendendo os requisitos que os caras colocaram pra gente. Então, gabarito da número 34, letra D de dado. Tranquilo? Maravilha? Feita mais essa, então se segura aí, não para não, que a gente ainda tem mais questões importantes para fazer. E a 5 é um desses modelinhos que é fundamental que vocês carreguem para a prova, porque tem muita chance de aparecer em qualquer prova da ESAF. Enunciado da questão número 5 vem dizendo o seguinte, ó. Foi prova de analista administrativo, prova do DENIT de janeiro de 2013, então foi uma provinha de nível superior, beleza? Falando que os pintores Antônio e Batista farão uma exposição de seus quadros. O Antônio vai expor 3 quadros distintos e o Batista vai expor 2 quadros distintos. Os quadros serão expostos em uma mesma parede e em linha reta. Aí é que vem um detalhezinho fundamental dessa questão, em que os quadros de um mesmo pintor devem ficar juntos. Então, o número de possibilidades distintas de montar essa exposição é igual a... E aí vem as alternativas. Vamos lá. Isso aqui é uma questãozinho, um modelinho clássico de questão dentro de análise combinatória. E aí, para quem não sabe, a gente costuma falar que isso daqui são as questões que envolvem blocos, beleza? Por que questões de blocos? Porque aqui o negócio é o seguinte, eu tenho realmente 5 quadros para expor nessas paredes, beleza? Só que não adianta, cara, porque os quadros do Antônio têm que estar juntos. E os quadros do Batista também têm que estar juntos. Então o detalhe aqui é o seguinte, a gente fala que são blocos porque apesar deles poderem trocar de posição, não tem muito como mexer na disposição desses 2 blocos aqui, ó. Que eu vou sempre enxergar os quadros do Antônio sendo expostos juntos e os quadros do Batista sendo expostos juntos. Não vai ter como eu enxergar um quadro do Antônio, do Batista, do Antônio, outro do Batista e um do Antônio. Isso está totalmente fora de cogitação aqui para essa questão. Então, o que vai rolar é o seguinte. Como que você trabalha com essa ideia de questões envolvendo blocos? A gente primeiro faz o seguinte. Primeiro, eu vou fazer a permutação
dos dois blocos. Porque isso é outra coisa que rola também, né? Quando eu coloco aqui o quadro do Antônio no início, nesse meu desenho, tem gente que acha que eu estou dando a entender que os quadros do Antônio vão ter que ser expostos antes. E não necessariamente, pessoal. Aqui o que eu estou tentando deixar indicado para vocês é só um esqueminha, beleza? Não quer dizer que o quadro do Antônio veio antes. Eu sei que o quadro do Batista pode vir antes também, tanto que a gente vai dar conta disso fazendo essa permutação que está indicada aqui, ó. A permutação dos dois blocos é aquela permutação que vai fazer com que os quadros do Antônio possam estar no início, como pode fazer com que os quadros do Antônio venham aqui para trás. Permutação dos dois blocos é a permutação de 2. A permutação de 2 é 2 fatorial, que vai dar 2. Tenta entender o que é esse 2. Esse 2 é dando a entender que esses dois blocos aqui podem ser arrumados de dois jeitos. Ou fica Antônio e Batista, ou ficam os quadros o quê? Do Batista primeiro e os do Antônio depois, ok? Beleza. Só que o negócio é o seguinte, eu permutei os dois grandes blocos. Só que dentro de cada bloco, eu tenho aqui, ó, um quadro do Antônio e um outro quadro do Antônio. Esses quadros, eles podem também ser permutados. Então, aqui a gente depois vai fazer a permutação. Eu vou colocar aqui, ó, segundo passo. Seria fazer a permutação dos quadros de Antônio. Então, como que ia ficar isso? Seria uma permutação de 2, que é a mesma coisa que 2 fatorial, que é igual a 2. Esse 2 também não tem muito milagre. Os quadros do Antônio têm que estar sempre juntos. Então, se for um quadrado, por exemplo, e um triângulo, se esses forem os quadros dele, né? Você vai ver ou o quadrado e o triângulo, ou outra possibilidade seria os quadros do Antônio estarem juntos, mas aparecendo primeiro quem? O triângulo e depois o quadrado, ok? Por isso que a gente chega naquele 2 ali. E aí, você vai passar comigo para a parte do Batista. O terceiro caso seria fazer a permutação dos quadros de Batista. E aí você vai ter que fazer uma permutação de quantos elementos? Ó, de 3 elementos. Permutação, pessoal, é quando a gente vai trabalhar com a ideia de troca de posições, beleza? Que é o que está acontecendo aqui. A gente está trocando os quadros do Batista de posição. São 3 quadros, então são 3 elementos que eu tenho que imaginar que vão constantemente trocar de posição. Então a permutação de 3, lembra que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então significa que se eu tivesse aqui, ó, quadrado, triângulo e uma estrelinha, que eu conseguiria mudar os quadros de Batista de 6 maneiras diferentes. Depois, se quiser, isso aqui dá até para fazer na mão, né? Como é pouquinha coisa, você pode fazer aí para visualizar. Você poderia colocar quadrado, triângulo, estrela, quadrado, estrela, triângulo, estrela, quadrado, triângulo, beleza? Você conseguiria montar os quadros do Batista, trocar os quadros do Batista de posição de 6 maneiras diferentes. Tranquilo? Ok. E aí, o que será que a gente faz com esse monte de número agora? Será que a gente soma ou será que a gente multiplica? De novo, não ia dar muito para a gente somar, né? 2 mais 2 vai dar 4, 4 mais 6 vai dar 10, não tinha aqui essa alternativa. Então ia nos restar a ideia de multiplicar. E aí realmente, a gente vai multiplicar por quê? Porque eu precisaria escolher tudo isso aqui junto, ó. Aqui o que está escondido por trás da questão é a ideia do E, pessoal. Por quê? Porque eu tenho que imaginar que eu vou ter que permutar os dois blocos, do Antônio e do Batista, e eu vou ter que fazer a permutação dos quadros do Antônio, e vou ter que fazer a permutação dos quadros do Batista. Se a gente for multiplicar isso tudo aqui então, 2 vezes 2 vezes 6, vocês vão chegar num total de 24 exposições diferentes. O 24 está anotado para vocês lá na letra C de casa, ok? Bruno, e a permutação de 5, cara? Não tem que fazer em nenhum momento aqui a permutação de 5? Não, não precisa, beleza? Permutação de 5 aqui, você só iria trabalhar com a permutação de 5 se você pudesse trocar esses 5 quadros de posição de qualquer maneira. Antônio do lado do Batista, Batista do lado do Antônio, mas aqui o cara restringiu. Os quadros de um mesmo pintor deveriam ficar juntos, beleza? Então tá feita a questão número 5, gabarito para ela, letra C. Vem comigo para a próxima. Ó, olha aí a questão número 6 e olha de quem foi.
para vocês que vão tentar o concurso de auditor fiscal da Receita, olha o que apareceu aí na última prova. O enunciado veio dizendo o seguinte: na prateleira de uma estante encontram-se 3 obras de 2 volumes e 2 obras de 2 volumes, dispondo-se, portanto, de um total de 10 volumes. Assim, o número de diferentes maneiras que os volumes podem ser organizados na prateleira, de modo que os volumes de uma mesma obra nunca fiquem separados. De modo que os volumes de uma mesma obra nunca fiquem separados. Vai ser igual a, e aí vem essas alternativas. Pessoal, vamos lá, tenta entender a lógica da coisa. São 10 volumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volumes. Olha, são 3 obras de 2 volumes. 3 obras de 2 volumes e 2 obras de 2 volumes. Esse enunciado aqui, eu não sei se foi de propósito ou se o cara que montou deu uma viajada. Porque o negócio é o seguinte: virar e falar para mim que tem 3 obras de 2 volumes e que tem 2 obras de 2 volumes é simplesmente a mesma coisa que dizer que são quantas obras? São 5 obras de 2 volumes, concorda? 5 obras de 2 volumes que fecham em quantos volumes? Fecham em 10, beleza? Entendi muito qual foi aqui a dele, de colocar 3 de 2 e 2 de 2, mas às vezes por algum motivo alguém caiu em alguma pegadinha e conseguiu fugir para uma outra alternativa errada, talvez a ideia tenha sido essa, beleza? Mas o que não muda é que a ideia é muito parecida com a da questão anterior, gente. Quando ele fala para mim que os volumes de uma mesma obra não podem ficar separados, é a mesma coisa dele dizer para mim, então, que os volumes de uma mesma obra têm que ficar sempre o quê? Sempre juntos. Já que eles nunca podem se separar, é porque os volumes de mesma obra vão ter que ficar sempre juntos. Então é como se eu tivesse aqui uma obra que trata de direito administrativo em 2 volumes, uma obra que trata de direito constitucional em 2 volumes, de direito tributário em 2 volumes, de raciocínio lógico em 2 volumes e de português em 2 volumes. O que o cara quer é que a gente trabalhe com essas 5 obras, imaginando que elas vão ser organizadas na estante na prateleira dessa estante, sempre juntos. Vê se você percebeu qual que é a lógica da coisa. A primeira coisa, o primeiro cálculo seria fazer o quê? Seria fazer a permutação dos 5 blocos. O que é essa permutação dos 5 blocos? Ia ser uma permutação de 5, que ia ter que dar quanto? Ó, ia ter que dar 32, beleza? Permutação de 5 blocos é a permutação de 5 que vai ter que dar 32. E depois eu teria que fazer a permutação dos 2 volumes do primeiro bloco. Isso aqui ia ser a mesma coisa que a permutação de 2, que é 2 fatorial. Agora eu começo a trocar esses caras aqui de posição, ó. Dentro de cada bloco, como eu tenho 2 volumes, eu posso sempre, já que eu estou imaginando o número de maneiras de trocar eles de posição, eu posso trocar dentro de um mesmo bloco os 2 elementos de posição. Então a gente faria aqui a permutação de 2 e assim a gente vai seguir, ó. Meu terceiro caso seria a permutação dos 2 volumes, só que do segundo bloco, que vai dar mais uma permutação de 2, que vai ser também 2 fatorial. Vou fazer depois o quarto caso, que é a permutação dos 2 volumes do terceiro bloco, e assim a gente vai. Permutação dos 2 volumes do terceiro bloco. Quinto, permutação dos 2 volumes do quarto bloco. E o meu sexto e último cálculo seria a permutação dos 2 volumes do quinto bloco. Todas elas vão me dar como resultado o quê? A permutação de 2. Permutação de 2. Permutação de 2. Permutação de 2 é 2 fatorial. Permutação de 2 é 2 fatorial. Permutação de 2 é 2 fatorial. Resposta, então, para a questão, vou deixar indicado aqui. A resposta vai ser isso daqui, ó. É 32 vezes 32, beleza?
porque aqui tudo vai dar 2 fatorial, ó. 2, ó, desculpa. Vai dar 2. Aqui também vai dar 2. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 2. Então ia ficar 32 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E aí, quando vocês terminarem de montar isso, vocês vão ter que encontrar para mim aqui, ó, a letra B. Opa, deixa eu só colocar um negócio aqui. Essa permutação de 5, que é 5 fatorial, que está errada, né? Essa permutação que está aqui, rapidinho, deixa eu só apagar ela aqui para vocês, ó. Opa, deixa ela aqui. Do slide atual. Ó, essa permutação que está aqui é que não é 32, né, pessoal? O 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui dá 120, na verdade, beleza? Então, a permutação de 5 é 5 fatorial, que vai dar 120. Então, aqui não é 32 vezes 2 vezes 2. É 120 vezes 32. E aí, o 120 vezes 32 ia ter que dar 3.840. 120 vezes 32 vai dar 3.840. E aí, o gabarito para ela está indicado lá na letra B de bola. Ok? Então, tá aqui, ó. Esses 5 blocos, a gente conseguiria trocá-los de posição de 120 maneiras diferentes. E dentro de cada bloco, sempre trocando eles de 2 posições, 2, 2, 2. Então, é de onde ia surgir o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Tá feita essa, então, que foi provinha aí do último concurso de fiscal da Receita. Vamos ver qual que é a próxima. Questãozinha número 7. Questão número 7 foi prova do ATA, assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda, provinha aí de outubro de 2012. E aí o enunciado veio dizendo o seguinte, ó. O número de centenas ímpares e maiores do que 300, com algarismos distintos, formados pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 6, é igual a... E aí vem essas alternativas. Então, vamos lá. Ele pede para vocês formarem centenas ímpares. Quando ele vira e fala que é para formar centenas ímpares, é porque ele está pedindo para vocês formarem números que tenham quantos algarismos, pessoal? Números que tenham 3 algarismos, beleza? Centenas são números formados por 3 algarismos. Quando ele vira e fala que são centenas ímpares, é para dar a entender que tem que terminar com números ímpares. Não quer dizer que tem que ser formadas apenas por números ímpares, beleza? Ah, Bruno, para mim isso aqui é uma centena ímpar, porque ela é formada só por algarismos ímpares. Não é isso. Isso aqui é uma centena ímpar. É uma centena ímpar simplesmente porque acaba em 5, beleza? Ok. O que acontece? Ele cita para mim que os algarismos têm que ser distintos e eu só posso utilizar esses algarismos que estão indicados aqui. Então, eu vou fazer para vocês assim, ó. Primeira possibilidade. Eu vou imaginar que o número... Se o número terminar com o algarismo 1. Se o número terminar com o algarismo 1. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3 possibilidades. Vamos lá. 3 algarismos, né, que a gente tem que completar. Se o número terminar com o algarismo 1, significa que para o último algarismo eu tenho quantas possibilidades apenas, pessoal? Tenho uma possibilidade apenas, ok? Só que o cara não falou para mim que os algarismos têm que ser distintos, então significa que aquele número 1 que eu estou usando ali atrás, ele não pode voltar aqui na frente. Tem mais 2 espaços. O número 1 que eu usei ali atrás, ele não pode mais ser utilizado. Então significa que entre o 2, o 3, o 4 e o 6, esses caras é que vão ter que ocupar essas posições que estão indicadas aqui para vocês, a posição número 1 e a posição número 2. Só que o detalhe é o seguinte, ele pediu para a gente formar uma centena que seja um número o quê? Maior do que 300. Dos algarismos que sobraram para mim, que são 2, 3, 4 e 6, 3 deles podem estar na primeira posição. Você não pode falar para mim agora que para o início eu tenho 4 possibilidades, isso é mentira. Eu não tenho 4 possibilidades. O algarismo 2, ele não pode estar no início, pois caso contrário, a centena que eu formaria seria do tipo 200 e alguma coisa, tranquilo?
Então, se aqui no início eu tenho 3 possibilidades, é porque algum desses caras, o 3, o 4 ou o 6, é que seriam utilizados. Qual deles que foi utilizado, professor? Não sei, gente. Um deles ia ter que ser. Então, vamos supor que foi o 4. Seja qual for, o cara que foi usado no primeiro algarismo não poderia ser usado novamente no segundo. Então, significa que para o segundo algarismo, eu teria quantas possibilidades? Toma muito cuidado, que aí nessa hora tem muita gente que fala para mim que seriam 2 possibilidades. E aí, vacilou e colocou o 2? Não é não. Repara comigo que agora o 2 volta a fazer parte. O 3 e o 6 já tinham sobrado, e o 2, vamos supor, voltou a fazer parte, né? Então aqui eu passaria a ter 2 possibilidades. O que a gente faz com esses números? Pega e multiplica. Significa então que com esses algarismos eu conseguiria formar 6 números. Tanto que isso aqui dá até para fazer na mão, beleza? Eu conseguiria formar 6 números que terminariam com 1, caracterizando então uma centena ímpar, e que seriam maiores do que 300. E além disso, com todos os algarismos distintos, beleza? Ok, essa é uma possibilidade. Só que, quem me garante que a minha tal centena ímpar que eu estou tentando formar termina com o algarismo 1? O número que eu estou formando pode terminar também com o algarismo 3. Então é isso que a gente vai analisar agora. Se o número terminar com o algarismo, se o número terminar com o algarismo 3. Então começa 1, 2, 3. Se o número terminar com o algarismo 3, significa que para o último algarismo eu vou ter o quê? Uma possibilidade. Ô Bruno, não são 3 possibilidades não? O algarismo não é o algarismo 3? É, pessoal, mas é um algarismo só. É um algarismo, que é o 3, beleza? Então eu tenho apenas uma possibilidade. Agora vem comigo e se concentra aqui nesse início, hein? A gente agora, vamos lá, vamos só lembrar. Os algarismos que a gente pode utilizar são esses, ó. 1, 2, 3, 4 e 6. O 3, eu já estou imaginando que eu usei, ok? Sobraram quantos algarismos? Sobraram 4 algarismos. Desses 4 algarismos, quantos deles podem estar aqui no início? Qualquer um deles? Negativo. Concentra e concorda, vê se concorda comigo, ó. Dos 4 que sobraram, eu tenho apenas 2 que podem ser utilizados aqui no início. Ah não, Brunão, mas tem o 3 também, cara. São 3 possibilidades para o início. Então, é aqui que está uma sacada. Se o 3 já está lá no final, ele não pode voltar para o início, concorda? Então, para o início, se liga aí, ó. Eu teria apenas o quê? 2 possibilidades. É o 3 que às vezes faz com que muita gente erre essa questão. Vocês têm que analisar separado, imaginando que o 3 pode estar no final, como o 3 pode não estar no final. Se o 3 estiver no final, ele some como possibilidade para o início. Então, a gente passa a ter para o início apenas 2 possibilidades, ok? Um desses 2 algarismos, eu não sei qual que foi, o 4 ou o 6, um desses 2 ficou aqui no início. Vamos supor, isso é só suposição, vamos supor que o número 4 tenha ficado. Aí eu iria perceber que eu teria nas mãos ainda quantos algarismos? Ó, 3 algarismos, o 1, o 2 e o 6. E daí eu ia entender que para esse caso aqui, eu passaria a ter então 3 possibilidades, ok? Aqui, 2 vezes 3 vezes 1 vai dar 6. Aqui em cima que eu vou ter que voltar rapidinho, porque aqui também teriam 3 possibilidades, ok? Nesse meiozinho aqui, não desespera não. Aqui também são 3 possibilidades. Isso aqui ia dar 3 vezes 3, dá 9. 9 números. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Volta aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4 e 6. Volta aqui na história do número 1. Se ele terminasse com o algarismo 1, teria sumido. Aí eu teria quantas possibilidades? Eu teria 4 possibilidades. Um desses 3 números ia ficar no início, o 3, o 4 ou o 6. Aí eu imaginei que ia ficar, por exemplo, o 3, ok? Aí, apesar de eu ter falado uma coisa, eu anotei outra, né? Aqui a gente passa a ter 3 algarismos, ok? Que sobraram, que poderiam estar aqui no meio. Então, aqui para o meio são 3 possibilidades e não 2, como eu havia colocado. Então, o correto é entender que se o número for terminar com o algarismo 1, vocês vão colocar para mim 9 números, vocês conseguem montar para mim 9 números, e que se o número for terminar com o algarismo 3, a gente consegue colocar um total de 6 números. 9 daqui com 6 daqui, 9 mais 6, a gente vai chegar num total de 15 números. E aí,
o gabarito correto para essa questão estava indicado para vocês lá na letra A. A gente soma, pessoal, porque ou o número termina com 1, ou o número termina com 3. Não tem como o número terminar com 1 e com 3, beleza? Maravilha, fechamos, hein? Mais uma aulinha importantíssima, mais uma aula de análise combinatória. Tentem refazer o que for possível dessa parte, beleza? Tá feita essa, daqui a pouquinho a gente volta, tem mais questões recentes, mais questões importantes para a gente trabalhar, beleza? Tudo de bom para vocês, até daqui a pouquinho, valeu!